O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se levantassem na grama verde. Se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pães, pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, Mateus. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar? Nós hoje lemos o texto evangélico que fala da multiplicação dos pães na perspectiva do evangelista Mateus. Vamos voltar um pouquinho para a primeira leitura. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Grave no seu coração essa frase, que daqui a pouco o padre vai retornar a essa frase. Então, o evangelista Marcos nos narra hoje a multiplicação dos pães, um milagre tão conhecido de cada um de nós, né? E eu quero me ater a uma figura desse evangelho, a figura dos discípulos. Por que a figura dos discípulos, padre? Porque eles apresentaram um comportamento que não é um comportamento de cristão. Ah, mas eles estavam errados? Não, eles estavam ainda aprendendo, assim como também nós estamos aprendendo. A catequese é um crescimento na fé, e eles estavam ainda naquela catequese inicial, e beberam da fonte, né? Porque estavam ao lado de Jesus. E o que eles estavam aprendendo ainda que eles não tinham aprendido, padre? A compaixão. E o que é a compaixão? Colocar-se no lugar do outro. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Ele viu, percebeu, o lugar era deserto, né? Onde eles iriam comer, né? Já era tarde. Ele percebeu que seria complicado alimentá-los e teve compaixão e se colocou no lugar deles. Os discípulos, mesmo como Jesus falando para eles, né? Alimentá-los, eles ainda, mesmo assim, parece que falta fé no coração deles, né? Mestre, como nós iremos alimentá-los? Você vê que eles encaminham para um lado financeiro da coisa, né? Quer que gastemos, né? 200 denários, gastemos, né? Então a questão financeira parece que falou mais alto até no coração deles, né? E Jesus vai ensiná-los, né? Traga o pão, traga o peixe, né? E daquela pequena quantidade, Jesus sacia todos eles. O que faltava então no coração deles? Essa questão da compaixão. Eles eram insensíveis, não tinham a sensibilidade que era necessário para aqueles que caminham com Jesus. Depois, evidentemente, eles vão aprendendo e a sensibilidade vai chegando no coração deles. Se nós olharmos outros textos bíblicos, nós vamos perceber essa mesma situação. As crianças que eles afastam de Jesus, os doentes que muitas vezes são afastados de Jesus por meio deles, né? No evangelho da hemorragias, né, Jesus fala: quem me tocou, né?
alguém me tocou, senti uma força saindo de mim. E eles não percebem, não sentem que tinha alguém ali, não tem ali talvez uma palavra hoje um pouco nossa, né? O tato com a situação, né? Faltou sensibilidade. E se a gente voltar para a nossa leitura, o que Deus quer de nós, né? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. A primeira leitura, então, ela vai dar resposta a essa ausência de sensibilidade dos discípulos. E é só os discípulos que sofrem disso, Padre? Não. Muitos de nós também, talvez até o Padre, né, sofre dessa falta de sensibilidade, dessa empatia, dessa compaixão, desse colocar-se no lugar do outro. Quantas vezes nós agimos com a falta de sensibilidade? Não precisa ir muito longe, né? Dentro da nossa casa, o esposo para com a esposa, o filho para com os pais para com os filhos já para com os pais mais idosos, né? Muitas vezes os pais vêm morar na casa dos filhos e falta um pouco de sensibilidade para com eles, né? Meus queridos, Deus pede que nós alimentemos os outros, né? Deus, nesse evangelho, Ele quer saciar a fome daquelas pessoas que sentem fome, talvez mais do que uma fome física, uma fome espiritual, e Ele vem falar para nós também nessa noite. Saciemo-nos primeiro da nossa fome, né? Alimente-se da fome, que você sacia a sua fome. Por meio do quê? Por meio da palavra, por meio da Eucaristia. Daqui a pouco Jesus vai estar aqui. Esse mesmo Jesus que saciou essa multidão de 5.000 pessoas vai estar aqui no nosso altar para cada um de vocês, querendo saciar a fome de vocês. E saciando a fome de vocês, Deus nos pede, sacie também as outras pessoas. Vamos voltar um pouquinho ao evangelho de domingo da Epifania do nosso Senhor. Os reis magos estão aqui representados no nosso presépio, né? O evangelho, ele vai dizer no domingo passado, que após os reis magos encontrarem o menino Jesus, eles se alegram. Adoram o menino Jesus, presenteiam o menino Jesus e partem por um outro caminho. Jesus quer isso também. Não deixe esse período do Natal passar sem alegrar-se com a presença de Deus, adorar o menino Deus, mudar de vida. O que é essa mudança? Esse presente. Os reis magos presentearam o menino com incenso, ouro e mirra, e agora Deus quer que você presenteie o menino com a sua vida. De que forma? Com a mudança de vida. Os reis magos, eles mudaram de caminho, porque para não encontrarem com Herodes. Quem vem à Eucaristia, quem recebe Deus, não pode voltar pelo mesmo caminho. Você que veio hoje aqui não pode sair pelaquela porta da mesma forma. Eles fugiram por outro caminho para fugir de Herodes. Quem que é o Herodes na sua vida nessa noite, meu irmão? Não saia dessa Eucaristia pelo mesmo caminho. Deus está te pedindo isso. Volte por outro caminho, saia por aquela porta com o coração mudado. Que a Virgem Maria ajude a cada um de vocês a receber o menino Deus no seu coração. Que o seu coração, nesse tempo do Natal, seja a manjedoura que vai acolher o menino Deus. E que você possa se alegrar cada vez mais em cada Eucaristia, no encontro com cada irmão. Que você possa adorar o menino Deus, que você possa presentear o menino Deus com a sua vida, que a sua vida após a Eucaristia seja uma mudança de vida. E essa mudança de vida inclui saciar-se e saciar também os outros. É preciso ter empatia e compaixão com os outros. Olhe para o seu irmão sempre com compaixão. Não passe por ele com indiferença. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.